Concurso público já. Pagamento do piso salarial profissional nacional. Pela garantia de direitos dos profissionais convocados e convocadas na rede estadual de educação. Foi com essa postura em defesa dos direitos da categoria que o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, acompanhou a sabatina com a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana, em mais uma edição do Assembleia Fiscaliza no último dia 28 de junho. Os trabalhos foram conduzidos pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de ler uma entrevista que o governador deu à Rádio Super Notícias, que foi noticiado também pelo jornal O Tempo, e diz o seguinte: em entrevista ao Café com Política, da Rádio Super 91.7 FM, na manhã desta terça-feira, o governador de Minas Gerais diz que tem amarras judiciais para aumentar salários na proporção pedida pela categoria. Isso aqui, a categoria é a educação. Quais são as amarras judiciais que impedem o governador de cumprir o piso salarial nacional, que hoje é de R$ 3.845,61? A minha segunda pergunta, ela é mais completa. Qual é o planejamento do governo de Minas em relação a esta situação? Nós temos hoje mais de 90 mil convocados, estou falando do pessoal do magistério, professor, inspetor e especialista da educação. Nós temos uma decisão do STF que proíbe o governo de realizar novas convocações e que prorroga essas atuais convocações por um ano. Então, é até o primeiro semestre do ano que vem. Então, qual é o planejamento que o governo pretende em relação a esta situação? A minha terceira pergunta, ainda sobre essa situação, mesmo diante da impossibilidade atual do Estado para fazer a convocação, o Estado continuará cedendo servidores em adjunção para outras redes de ensino ou dispensando servidores temporários em virtude do projeto Mãos Dadas? Por que o governo insiste em aumentar a jornada das auxiliares, sendo que poderia já ter feito o abono administrativo desse período, né, da pandemia da onda roxa? O governo apresentou o projeto de lei 3.399 de 2021, está aqui na Assembleia, prevê a extinção de 4.810 cargos de professores, 445 cargos de especialistas, 1.607 cargos de auxiliares de serviços gerais e de 38 diretores de escola da educação básica, transferindo estes quantitativos para a Secretaria de Defesa Social, para o Colégio Tiradentes, além de retirar da carreira o nível de doutorado do professor. Então, é uma extinção de 6.900 cargos efetivos. No atual momento, onde o Estado está proibido de convocar profissionais na rede estadual, por causa da decisão do STF, o governo pretende manter esse projeto em tramitação aqui na Assembleia? O projeto Mãos Dadas e o projeto Somar, em 2022, estão sendo pagos com recurso do Fundeb? Entendo que essas amarrações que o governador tenha falado são por interpretações judiciais da inconstitucionalidade, inclusive, da emenda à Constituição, que segue sendo discutida nos foros judiciais, tanto, né, no âmbito estadual quanto no âmbito nacional. Eu acho que é importante a gente trazer para a discussão técnica. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica, né, a inexigibilidade do processo de pagamento dos 33%, porque não está fundamentado numa receita. Isso foi objeto de muito estudo, certamente, de seu também, né? Então, sobre a situação da interpretação do que disse o governador, deputada, a senhora não vai conseguir me virar de cabeça para baixo e dizer o que ele quis dizer com isso, porque eu não li a matéria, eu não sei o que ele fez de referência, mas eu posso lhe dizer o que eu entendo que eu compreendi a partir do seu relato que a senhora acabou de fazer. Fora isso, infelizmente,
infelizmente, não vai sair nada daqui, nem se a senhora me virar de cabeça para baixo e sacudir. Eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do Estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí, a resposta foi sobre veto. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto Somar é pago com recurso do Fundeb? Mãos dadas é pago com recurso do Fundeb? Eu não tive essas respostas. E, sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela, que as respostas elas foram genéricas e não foram objetivas ao que eu perguntei. Em que pese, é preciso fazer uma correção. Correção. Não existe interpretação judicial no âmbito nacional da legislação do Estado, não. O que está no STF é a discussão se nós teríamos competência ou não para, por emenda parlamentar, ter proposto o reajuste de 33%. Mas o piso da educação não está em discussão no STF, não. A legislação continua em vigor, a Constituição do Estado continua em vigor, todo mundo pode ir ao judiciário questionar o que quiser. Enquanto não tem decisão, continua valendo. O governo continua devendo piso. A discussão lá no STF é se a Assembleia poderia ter feito o que fez. Esse é o debate que está lá no STF. Mas que o governo continua sendo devedor e que a legislação mineira continua em vigor, continua em vigor. Então, tem discussão nacional sobre quaisquer questões de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da legislação estadual. Mas, tirando essa, que eu estou discutindo questões afetas à secretaria. E eu queria respostas objetivas da secretaria em relação aos problemas.